Olá, pessoal, estamos de volta, mais um programa Encontro para o Bem Viver. Hoje, com a alegria enorme de ter conosco Antônio Prates, jornalista, psicólogo e amigo. Isso é talvez o melhor. E para mim é uma alegria muito grande ter você aqui comigo e conosco, aqui com os telespectadores. Mas o pessoal certamente está querendo saber por que esse interesse meu em entrevistá-lo. Você é praticante e instrutor de Tai Chi Chuan. E Tai Chi Chuan é uma coisa milenar, uma prática espiritual muito importante. Agora, conversando com alguém aqui da TV Suprem, a pessoa me disse é uma prática de luta. E o que é que isso tem a ver com espiritualidade? Então, a gente sempre começa o programa questionando, até para poder o pessoal que está participando se interessar da conversa. E aí, o que é que você responde a isso? Marcelo, um prazer enorme estar aqui com você e na sua TV, na TV Super, né? O Tai Chi é a dança do Tao. Não é? O que quer dizer Tao? Tao é o princípio do taoísmo, né? É a configuração do universo para Lao Tse, né? Digamos assim, foi o pai do taoísmo, né? No século V a.C. Exatamente. Quer dizer, na época em que a China vivia um período de muita confusão, né? Daqueles exércitos se digladiando, né? Muita divisão, e onde o caldo de cultura resultante disso trouxe, complicado, não é? Mas que propiciou o surgimento de grandes pensadores, não é? De grandes figuras, não é? De um alcance, de uma humanidade fantástica, né? Lao Tse, Confúcio, né? Chuang Tzu, não é? Quer dizer, então eles estavam ali, Mêncio, né? Então ali, né, naquele momento, né, é que praticamente se formou o pensamento chinês que deu origem a essa civilização que é a mais antiga hoje na face da Terra, né? E que veio, apesar de todas as dificuldades, os percalços, as invasões, né? Mas você não nega que é uma luta. Não, o Tai Chi é uma arte marcial. Agora, então, uma arte marcial interna. Interior, porque ela trabalha com a sua energia interna, muito mais do que com a exterioridade, não é? Então, e o Tao, como é que o Tao entra nisso? O Tao é aqueles princípios do Yin e o Yang, né? Certo. Que são as forças que governam o universo, né? Essa maravilhosa dialética, né? Quer dizer assim, o Yang, o masculino, né? O Sol, a luz, né? O Yin, o feminino, né? A lua, não é? O escuro. Então, a sombra. A sombra, né? Então essas forças se combinam no Tai Chi. Então o Tai Chi procura desenvolver, é um instrumento para que você desenvolva uma harmonia, não é? Então a luta que busca harmonia. Que busca harmonia, né? Na verdade, uma das teorias, não, mas uma das vertentes da origem do Tai Chi é de que teria sido um general, né, que observando animais, não sei o que, ele conseguiu reproduzir esses movimentos. E aí teria esse sentido, porque ele já bem mais recente do que Lao Tse e outros, né? Quer dizer, ele já aqui no século XI ou século por aí, não é? Certo. Então esse general, ou até mais recente, mas isso não importa. O que importa é que ele tinha um sentido bélico, guerreiro, né, o Tai Chi nessa época, não é? Certo. As aldeias muito desprotegidas, aí já lá, né, uma época mais recente de desenvolvimento, não lá no século V. Quer dizer, é um domínio do corpo para superar-se a si próprio e aí sim defender-se. Exatamente. Portanto, uma arte mais de defesa do que de ataque, se pode dizer com isso? Certeza, com certeza. Né? Tanto é que o Tai Chi, golpes agressivos praticamente não existem hoje, né? Quer dizer, sua dança é sempre de você desviar, empurrar, sabe? Mas não tem uma coisa de você destruir o adversário, né? Quer dizer, você trabalha
Lógico que você pode afastá-lo com vigor e tudo, mas até com suavidade, né? Certo. Agora, você diria que é uma luta suave? É suave. Ou é uma meditação em movimento, né? É outra maneira, né? Meditação em movimento. Ou é a dança do tal, né? Quer dizer, é você trabalhar o quê? Expansão e recolhimento, né? Então, e você vai conhecendo o seu corpo, você vai conhecendo as suas limitações, você vai conhecendo as suas possibilidades, né? Então, Antônio, isso é interessante para todas as idades ou tem uma idade mais própria e uma que não é adequada? Olha, Marcelo, eu acho que o Tai Chi se presta a qualquer pessoa, né? Inclusive lá na praça onde eu pratico, que é a Praça da Harmonia Universal. Chama-se Praça da Harmonia Universal. É. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília, e inclusive é reconhecida pelo governo do Distrito Federal, né? O nosso mestre é um cidadão honorário de Brasília, o mestre Wu, é um chinês, né, lá de Taiwan, e ele, há 38 anos, ele faz essa prática lá na 104, 105 Norte. Um trabalho totalmente voluntário, né? Ele é uma figura maravilhosa, né? E ele é um mestre do taoísmo também, quer dizer, ele não é um mestre de Tai Chi. Né? Pratica o Tai Chi como expressão do taoísmo. Do taoísmo, né? Quer dizer, então ele, inclusive, ele fala isso muito claramente. Oh, cada um aqui é mestre de si próprio, não é? É isso que vocês têm que E tem muita gente buscar. Que pratica? Muita gente, quer dizer, a gente tem turmas lá diárias, não é? Às 6 horas da manhã, sem intervalo, de segunda a domingo, né? Puxa vida. E tem uma outra turma às 7h30, que é um dos dias, todo dia um instrutor diferente, ou um facilitador, como a gente prefere E fazem chamar. isso voluntariamente? Totalmente voluntário. Né? Ninguém paga nada? Absolutamente nada. Você quiser, tem a associação, a ABT, a Associação Bintal, quer dizer, sendo o tal, né? Certo. Procurando viver com tal, né? Tem esse nome em inglês, né? Bintal, porque ele tem um irmão que mora nos Estados Unidos, então eles criaram isso junto. E tem essa associação que você colabora com R$10 por mês, se quiser também. A maioria das pessoas que está lá é totalmente espontâneo, não tem nenhum vínculo, entendeu? A gente tem a associação para tentar manter vivo aquele trabalho e poder, não é, promover encontros. A gente tem uma associação em Recife, que é irmã, sabe, em Curitiba, sabe? Então, esse trabalho do mestre vai fazer 40 anos no ano que vem. Esse ano está fazendo 39 anos. E já passaram por lá, Marcelo, você imagina, centenas, milhares de pessoas, daqui, do exterior, sabe? Quer dizer, tem todo tipo de gente pratica. A gente tem lá, como a gente não tem, não é, esse objetivo, não é, de lucro nem nada, já teve turmas para criança, não é, assim, aos sábados, né? Então você estava me perguntando se o Tai Chi se presta a qualquer coisa. É lógico que tem um lado muito lúdico no Tai Chi, não é? Alguns dos movimentos do Tai Chi são muito poéticos e bonitos. O tal do Qigong, que é uma base do Tai Chi, né? Que ele chama... Qigong seria uma tradução livre, assim, seria o exercício da energia, vamos dizer assim, né? Que é o Qi, então energia. Tem uma música e as pessoas dançam. Alguma música, se os instrutores levam, não precisa ter música, né? Mas você tem movimentos como mãos como nuvens, entendeu? Dançando com arco-íris, sabe? Então são coisas, sabe, assim, abraçando a lua, sabe? Então você é uma coisa, tem esse lado também muito bonito, né? Assim, uma visão bem poética da realidade. Antônio, você está falando de um mestre que há 40 anos faz isso. Mas você é um mestre. Como é que você entrou nisso? Olha, eu conheço o Tai Chi há muitos anos, quer dizer, eu já tinha lá no Rio, tem um outro mestre lá, o mestre Hu, que alguns amigos faziam com ele, tudo, então eu tinha um conhecimento teórico. Aqui em Brasília, eu até cheguei aí, há muitos anos atrás, porque eu estou em Brasília há quase 40 anos, né? Então, há muitos anos atrás, eu procurei o mestre, mas eu não estava ainda preparado. Eu acho que a gente só encontra mesmo quando já tem, não é, todas quando está no momento. Né? As forças cósmicas, né, se juntam e você vai e faz. Então, eu tive um princípio de infarte há uns 5 anos atrás, que foi uma coisa que me alertou para a minha saúde, como eu estava, não é, num momento de pouco cuidado com a minha saúde. Sempre pratiquei esporte, né? Jogo tênis, fiz natação. É uma pessoa atlética. Eu não diria muito atlética, mas sempre ligado, assim, nunca fui ocioso, sabe, Marcelo? Nunca fiquei
parado sempre, né? Tive alguma atividade, né? Andava. Mas quando eu tive essa coisa, isso me preocupou. E a mulher, na época, falou, olha, você podia começar a praticar Tai Chi, que você já teve algum contato, ou até foi uma indicação que ela ouviu e virou-se para mim e falou. Eu falei, boa ideia. Aí isso amadureceu durante um período. Aí depois de um certo tempo eu fui lá, voltei à praça. E aí fiquei e me dediquei com muita assim, vontade, sabe? Muita com consagração. determinação. Exatamente, me consagrei. É interessante que você está me dizendo que você é carioca e tem uma experiência de vida maravilhosa, jornalista, psicólogo, né? E a gente está falando do Tai Chi Chuan como uma expressão dessa sua sabedoria de vida, mas conta um pouco como é que você começou, não apenas o Tai Chi Chuan, mas um pouco momentos que marcaram sua vida. Se eu perguntasse quais foram experiências de vida que para você foram determinantes, o que você diria? Marcelo, olha, eu tive uma vida no Rio, assim, marcada por dois momentos muito distintos, né, e que se complementam. Quando eu nascia, o Rio não era a cidade que é hoje, naturalmente, e alguns bairros levavam uma vida quase que rural, não é? Assim, onde eu nasci, pequena cidade do interior. O Jardim Botânico, né? Eu morava na Lopes Quito, lá em cima, 90% da área era mato. Né? A gente jogava futebol numa pedreira, sabe? Beleza, que né? funcionava. Isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você imagina, caía pedra lá no quintal da minha casa, quando eles estouravam lá a pedreira para quebrar a brita, né? Para quebrar aquela rocha imensa. Né? Hoje já está desativada, deve ter pelo menos umas 3 décadas. Né? Naquela época a gente jogava bola lá. Então era uma vida assim muito afastada do burburinho da cidade, do movimento. Você está entendendo? Quer dizer, Copacabana para mim era quase que uma fantasia, sabe? A praia era uma coisa que a gente ia no fim de semana, que um vizinho, ele tinha uma caminhonete, juntava as crianças do bairro e levava, né, ali da vizinhança, sabe? Então, e isso foi essa vida que eu levei ali, né? Estudava, tomava um bonde, até a Praia de Botafogo, estudava no Andro, sabe? Eu com os meus 8 anos tomava meu bonde sozinho, voltava, sabe? Quer dizer, era uma coisa extraordinária o Rio de Janeiro naquele momento, né? E subi aquela ladeira enorme, mas depois meus pais se separaram, a gente morava numa casa muito bonita ali, e eu me mudei para Copacabana. Então aí foi um marco, porque aí claro. A cidade uma mudança de estilo de vida. Total, sabe? Quer dizer, foi radicalmente uma novidade muito grande essa mudança de bairro. Isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, né? Assim, pessoal, meu desenvolvimento. Eu acho que já me deu Desde criança você optou por ser jornalista? Não. Eu venho daquela família tradicional onde o pai determinava mais ou menos o que os filhos iam ser. E meu pai dizia que o mais velho ia ser engenheiro, porque era a frustração dele. Meu pai era empreiteiro, mas nunca chegou a se formar, então queria um engenheiro. Meu irmão se formou em engenharia. O segundo seria médico, que era a profissão do irmão dele, que ele admirava muito, e ele fez medicina. E eu seria diplomata, não sei por que ele escolheu essa profissão, mas eu nunca segui diplomacia nenhuma, nem tinha vocação, nem sequer imaginava Acabou fazer jornalista. Trabalho. Pois é, mas antes eu fiz economia, sabe, Marcelo? Eu fiz... enquanto eu... Na escola, você me perguntou sobre alguns momentos marcantes. Quando eu estava ali na adolescência, quer dizer, naquela época do clássico científico, que hoje seria o segundo grau, né? Eu fiz o jornal do colégio. Eu e uma turma, nós nos interessamos. Era uma época também muito... Rio de Janeiro, né? O Brasil, né? Dos anos 60, né? Verdade. Era uma efervescência cultural, né, rapaz? Antônio, a gente está no final do nosso tempo do primeiro segmento do programa, já esgotou. Então, a gente vai continuar essa conversa, esse papo gostoso, daqui a pouquinho. Você aguarde um momentinho, a gente volta já. Olá, pessoal, estamos de volta, Encontro para o Bem Viver. Hoje com Antônio Prates, jornalista, psicólogo, nos contando umas coisas muito bonitas da vida dele, da sabedoria que ele foi adquirindo
e como isso pode ser útil para nós. Antônio, você estava contando que optou pelo jornalismo mais tarde, que tentou a economia, né? Pois é, eu fiz economia e depois, nesse período que eu estava fazendo economia, logo no primeiro ano, e vários amigos eram economistas. Por quê? Porque o Brasil, naquela época, estava vivendo os planos macroeconômicos, né? Planejamento, né? Que não tinha Isso. Celso Furtado. Então, todo mundo era meio fascinado em mudar o Brasil, mudar o mundo. Né? A juventude tinha muito essa coisa do idealismo. Né? É verdade. E os pais não eram contra, quer dizer, eu acho que isso era uma coisa que eu acho que mudou um pouco, sabe? Esse pragmatismo educacional que a gente vê hoje, né, Marcelo, com os pais querendo colocar... Será que isso dá dinheiro, né? Qual é o colégio que aprova no vestibular? Não, não quer saber nem como é que vai ser a vida do garoto ali, não é? Se tem uma relação, né, humana. É muito importante essa consideração. Pois é. Então, naquela época, a gente... Mas aí a economia decepcionava um pouco, porque você entrava querendo, né, fazer grandes planos, e aí tinha que estudar estatística, né, matemática, né, e não era a mesma área. Eu tinha já no clássico feito uma formação mais, né, de humana. Né? Então, eu recebi o convite de um amigo para fazer uma prova para esse jornal O Sol, que foi um marco também no jornalismo brasileiro. Mas aí eu fui... nessa época eu já estava fazendo psicologia. Eu tinha deixado a economia, estava no jornalismo, mas já tinha feito vestibular e estava... Na psicologia, qual escola que lhe atraiu mais? Jung? Eu acho que eu sou freudiano, sabe? É freudiano mesmo, né? Eu acho que o Freud continua tendo, né, toda uma base assim que você pode usar, não é, para você entender o ser humano. Alguém me disse que na Idade Média, no tempo antigo, os terapeutas eram padres e pastores. Hoje, os terapeutas são leigos e fazem isso a partir da ciência. E você é um terapeuta, quer dizer, um psicólogo. E então você salva muita gente. Você ajuda, você fortalece, você... Como é que você vê essa vocação e essa missão que você tem? Você se sente feliz fazendo isso? Muito, muito. E você vê resultados concretos, ou você trabalha, luta, se esforça, e no final você não percebe que tem um resultado? Não, eu acho que tem resultado, sim. Não é? Quer dizer, eu acho que a pessoa... Eu, por exemplo, fiz muito tempo meu trabalho pessoal de análise, né, de autoconhecimento, e sempre tive muito bons acompanhamentos, né, muito bons terapeutas que me atenderam, me acolheram e me permitiram um crescimento que eu vejo e eu posso atestar pela minha experiência. Quer dizer, eu era uma pessoa realmente muito mais conflituosa, entendeu, Marcelo? Quer dizer, com muito mais dificuldades de poder expressar o meu ser, não é? De buscar a minha verdade com mais tranquilidade. Então, eu vejo que o nosso trabalho não é o de salvar, não é? Mas é permitir que a pessoa determine melhor seu destino, não seja vítima, não é, das forças inconscientes, dos seus fantasmas, sabe? Quer dizer, dos seus preconceitos, daquelas coisas que ela não teve condições de lidar num determinado momento da sua vida e que ficaram fixadas de alguma forma, não é? Determinando os seus movimentos numa época que já não é mais aquela em que ela era uma criança indefesa, uma pessoa que não tinha como lidar com a realidade. O Freud diz que a neurose é uma tentativa de você escapar da realidade, não é? Quer dizer, mas que realidade? Não é aquela realidade que passou, não é mais do que a que está hoje aqui, não é? Que você é um adulto, que você pode encarar, que você pode ter opções de saídas. Não é? Então, eu acho que você pode ressignificar, não é, muito das coisas que ocorreram na sua vida, buscar um entendimento muito maior, não é? Você abandonar certos mecanismos de defesa que te fazem fixado, né, em determinadas condutas, né, e que te trazem infelicidade. Né? O ser humano é um ser, né, muito especial que tem que passar por esse processo de socialização, né? Quer dizer, de abandonar o princípio do prazer. Não é? Para todo mundo há um mundo aí de insegurança,
de ter que caminhar no escuro, né? Exatamente, né? E que vai depender muito dos seus embates e das suas configurações familiares, né? Como é que foi, do seu própria carga genética. Você faz mais essa terapia no plano individual ou você costuma fazer terapia coletiva? Eu, atualmente, tenho feito mais terapias individuais, né? Mas tenho pensado seriamente em montar grupos para fazer trabalhos, principalmente com adolescentes, né? Gente mais jovem. Você né? trabalha com mais jovens, com gente Trabalho, eu mais... sempre trabalhei, não é? Quer dizer, a minha clínica no Rio era basicamente de adolescentes, né? E atualmente eu trabalho... Significa que você mantém uma jovialidade que atrai os jovens, que eles escolhem porque é o cliente, ou não vamos dizer o paciente, mas o cliente que escolhe, né, claro. a pessoa com quem vai ser acompanhado. Eu ainda tenho filhos jovens, né? Quer dizer, relativamente. Tenho um filho caçula de 19 anos e uma filha de 20, certo, com quem eu convivo. Não é? Isso ajuda muito, né? Muito. E sou muito amigo dos filhos, dos amigos deles, né? Quer dizer, são pessoas que convivem muito lá em casa. Né? Então isso atualiza permanentemente, né, a cultura. A cultura dessa... Olha, nós estamos... chegando no final do programa. É incrível, né? Como rapidamente passa assim. Mas eu gostaria de que você pudesse deixar para o telespectador, telespectadora, uma mensagem de vida. Marcelo, olha, uma mensagem de vida é uma coisa complicada, né? Eu posso muito dizer, complexa. É complexo, né? Eu acho que cada um... Dá um recado. Eu acho que cada um tem que assumir o controle da sua vida, né? do seu destino, não se deixar vitimizar. Cada um tem que ter consciência de que é capaz de forjar o seu destino, né? De se determinar, de fazer os seus semelhantes mais felizes, né? De trazer para a sociedade e para a sua época um momento mesmo de crescimento, né? De solidariedade. Né? Então, praticar tai chi, né, na medida possível, fazer uma terapia, né, buscar esses segredos do inconsciente, né, revelar-se um pouco mais para si mesmo. Né? Enfim, eu acredito plenamente no... Uma última coisinha rapidinha. E nisso a espiritualidade? Marcelo, eu acho que também é uma coisa de cada um. Né? Eu não sou um homem de fé, assim, de frequentar a igreja. Agora, o tal é uma coisa da espiritualidade. Né? O mestre fala, o tal está aqui, Deus está aqui, ó, quando ele está praticando lá. Deus está aqui com a gente, está aqui nas árvores, né? Está aqui. Você pode chamar de tal, você pode chamar de... lá, mil maneiras. Tem, mas é óbvio que a gente está aí numa coisa que essa dimensão jamais vai ser esquecida, não é? Ou negada, não é? Agora, eu acho que a gente tem que se ater muito à nossa realidade e procurar modificá-la já, não é? Não deixar para, né, você recompensado numa outra vida. Acho muito importante que você falou que a espiritualidade é a gente assumir a realidade da gente, a realidade da vida, a realidade pessoal e também social. Antônio, muito obrigado pela alegria dessa conversa. Certamente os telespectadores aproveitam muito a sua experiência de vida e a sua sabedoria. Conte sempre aqui com a TV Suprem e com o programa Encontro para o Bom Viver e espero que a gente possa ir se encontrando nessa alegria de viver e de ir ajudando-nos uns aos outros. Muito obrigado, um grande abraço e parabéns pelo seu trabalho. Eu que te agradeço, Marcelo, muito obrigado. Viu? Foi uma honra e uma alegria grande estar aqui com você e com seus telespectadores. Fique conosco para um próximo Encontro para o Bom Viver.